Estamos aqui de novo em mais um Conexões ABIH, recebendo no nosso estúdio as Renatas. Essas mulheres maravilhosas aqui que vão falar com a gente sobre marketing de sentido, turismo de luxo, experiências e encantamento do cliente. Então, Renata que é da Realgems. Renata, conta pra gente um pouquinho, primeiro, né, dando as boas-vindas aqui, o que é a Realgems? Olá, Vânia. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde. É que a gente não almoçou. A gente tá tão empolgado com o evento, que é tão maravilhoso. Viemos para as palestras de manhã que estavam, assim, sensacionais. A grade, eu acho, extraordinária do Encato. Então, a gente veio para aproveitar dessas palestras. Mas o meu boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com você. É um prazer imenso estar no Encato, na Exprotel, mais uma vez com a Realgems. E desse ano com a nossa embaixadora, Renata Freire, fazendo parte de todo esse evento. A Realgems é uma empresa paranaense que já tem 42 anos. Eu brinco que desde criança, né? A gente falar de Realgems é falar também da minha vida, da vida de todos nós, da família. É uma empresa familiar paranaense que fabrica cosméticos. E com o tempo, nós não fabricamos só cosméticos, né? Nós começamos a fabricar cosméticos para hotelaria, por causa dessa necessidade de produtos com qualidade, que tivessem algo a mais. Mas nós também entendemos que o mercado hoteleiro da hospitalidade, ele mudou muito, né? Ele se transformou, tudo se transforma, tudo se transformou. Então, nós hoje temos um cuidado desde a industrialização dos nossos frascos, né? Onde nós temos frascos biodegradáveis, com cosméticos de formulação também biodegradáveis, todo nessa pegada do ecologicamente correto, do ESG, para ajudar ao hoteleiro, ao meio da hospitalidade, a encantar o seu cliente pelo modo também do cosmético. Porque assim, quando a gente viaja, quando a gente chega num hotel, o que mais a gente quer, eu como viajante frequente, trabalho na estrada, e acredito que a Renata há de convir comigo, o que a gente quer é chegar e ter uma cama, um banho confortável, chuveiro, né? Ter um lugar acolhedor, né? Eu acho que esse é o principal sentido que a gente quer ter, né? Garantir, né? Exatamente. E quando você tem isso em formato também da amenidade cosmética, é um agrado, é um carinho, é uma forma de encantar o seu hóspede. Então, isso é o principal para a Realgems. Encantar os hóspedes. Ô, delícia! E quem não gosta, né? Chegar no quarto, tomar aquele banho é amenidades que a gente chama, né? Amenidades cosméticas. Então, tomar aquele banhinho delicioso com aquele cheirinho que fica, delícia. Mas, Renata Freire, me conta, é marketing de sentidos, né? Por que o marketing de sentidos? Marketing de sentidos. Eu fiquei quase 24 anos trabalhando como alta executiva na área de marketing. E quando eu saí, a minha família é hoteleira. Parte da minha família é hoteleira. Quando eu saí, eu montei a minha empresa de consultoria e eu pus o chapéuzinho, né, o acento circunflexo no D, porque eu queria que o marketing fizesse sentido com a alma daquele hotel. Eu não queria entregar um marketing Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente fala muito, né, que um põe a bandeja do café da manhã e todos colocam, todos fazem a mesma coisa. Mas por quê? Se o seu hotel é na selva, por que você não traz experiências focadas na selva, que promovam os sentidos daquele lugar, né? Se a tua hotelaria é na praia, por que você não conecta com aquilo que você vive? E qual é a tua verdade? O que o teu hotel, a tua marca, o teu estabelecimento quer entregar? Então, eu pedi para patentear a minha marca como dê sentidos, para que faça sentido, né? A minha empresa hoje, a gente é especialista em trabalhar com jornada de experiência para o hóspede. Então, a gente faz todo o mapeamento desde a hora que o hóspede é o primeiro contato dele com a sua marca, com o hotel,
até o pós-venda dele. Então, desde a parte de entrada, check-in, estadia dele e tudo que ele vai vivenciar naquele hotel. Eu desenvolvi uma metodologia própria que se chama Marketing de Sentidos. E ela é baseada nos 5 sentidos, nos 4 elementos da Terra e nos 7 pecados capitais. Uou, agora sim. Olha, eu já conversei hoje com o pessoal da motelaria. A gente vai pecar um pouquinho aqui. Eu conversei hoje de manhã com o pessoal da motelaria, então eu já fiquei empolgada. E agora a gente vai falar dos 7 pecados. Pronto, agora a gente vai falar sobre tudo. E a gente envolve os 5 sentidos e por isso que esse casamento está dando tão certo aqui, porque a gente traz muito o lado, o olfato, o sensorial, o tato. Então, nas massagens, no sentir, na hora que eu entro no quarto, o aroma daquele ambiente, daquele cheiro, daquele lugar, daquele espaço como um todo. Então, tudo isso gera memórias. Tudo isso A recepção. Exatamente, tudo isso. Boas-vindas. Tudo isso entra no nosso cérebro, né? E causa os flashes de memórias, né? O encantar, né? O encantar, exatamente. É o que a gente tem que fazer, a gente tem que entregar isso, né? Amanhã nós vamos falar sobre isso bastante. E quando a Renata, só complementando, quando a Renata falou sobre a alma do hotel, antes de conhecer ela, nós, já há muito tempo, pela Realgens, a gente tenta exatamente isso. Quando alguém chega, principalmente para projetos especiais, diz assim, Renata, eu quero uma fragrância do meu hotel, eu quero que você entenda que eu usei tal elemento, aquilo. Calma, vamos até aí, vamos estudar a essência. E quando eu falo em essência, eu não falo em essência de fragrância, eu falo da essência. É o espírito, mesmo, a alma que está ali, o que combina, né? O que combina. Porque tem que conversar, ele tem que cantar, ele tem que fazer sentido. Então, isso tudo faz parte. Lógico. Tem que ser, lógico. Tem que dar o sentido. Essa mesmo. conexão, né? Não adianta nada a gente você vê as pessoas estão cada vez mais carentes de pessoas. Porque a gente vive num mundo louco, gente. Eu não sei vocês aqui, mas todo mundo vive num mundo muito louco. É telefone, é WhatsApp, é internet, é não sei o quê, fala com um, fala com o outro. A gente passa 10, 12, 15, 14 horas o tempo todo conectado, né? Então a gente sente falta do toque, a gente sente falta do sentido, do acolhimento, do ser útil, do servir. Isso tudo está compondo o teu DNA, a tua memória, né, de vivência. Então, quantas horas vai ter esse podcast aqui? Você falou do sentido, né? E tem algo que é sensacional, que eu também falo muito, e eu vejo que a Renata tem esse mesmo pensamento. Hotelaria, hospitalidade tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, pessoas. Tem que gostar de acolher. Senão, não adianta. E tudo isso passa, quando a gente fala assim, por essa questão. A recepção, isso. Quando você chega, o sorriso. E aí aquele sorriso com aquele aroma que você chega, já entrou no quarto, também aquele cheirinho de limpeza, né, de conforto, de aconchego. Mas me conta uma coisa, Renata, a Realgens, além da parte de cosméticos, também tem essa outra estrutura de acolhimento do hóspede? Quando você fala em amenidades, ele envolve muito mais só do que o shampoo e o condicionador, como a gente chama, né? Sim. Mais ou menos assim. Nós temos toda uma linha de cosméticos. Quando a gente fala em linha, até há um tempo atrás o pessoal só falava amenidades. Ou melhor, era amenities. Eu que disse, gente, vamos colocar o termo tipo para o português, são amenidades cosméticas. Nós não vendemos amenities, é água também. Amenities é tudo aquilo que você oferece. Exatamente. Dentro do quarto. É que as pessoas ficam condicionadas a só o condicionador. Condicionadas ao condicionador. Condicionadas ao shampoo, condicionador, o hidratante, mas não. É o café, é a atmosfera, a experiência. Isso são amenidades, né? Que a gente oferece dentro da hotelaria. Isso. Agora, a Realgens, ela trabalha no senso da amenidades de higiene pessoal. De cosméticos mesmo, mas os nossos produtos, eles vieram de produtos que eram fabricados para o varejo. Então, a nossa linha ela não veio a ser fabricada para a hotelaria, foi no sentido contrário.
A história da Realges, ela era fabricada para varejo, nós já tínhamos linha no varejo e nós entendemos que a hotelaria precisava de produtos que tivessem qualidade, que você chegue num hotel e você vá, por exemplo, eu sou loira, que eu possa usar um shampoo, um condicionador e que o meu cabelo não vai ficar ressecado. Que você possa passar um hidratante, Vânia, depois que você foi para a praia, aqui nesse mar maravilhoso de Florianópolis, e sentir que a tua pele está hidratada, está nutrida. Que você possa, por exemplo, lá na pousada da irmã da Renata, chegar e acolher, né? Os hóspedes com relaxante, por exemplo, para os pés, sabendo que a pessoa veio de longe, viajou, que teve o avião, a pressurização. Aqui, por exemplo, nós temos pousadas em Penha, que quando o hóspede chega, ela oferece o escalda-pés da Realges. Então é todo um cuidado em ter com esse carinho com o hóspede. Mas eu acho também, vou me meter aqui nessa boa conversa, por favor, que quando você perguntou um pouco para Renata Carvalho, a Realges também faz um apoio para os bastidores, sabe? Para a governança. Então, há pouco tempo teve um treinamento muito bacana em Salvador, foi? Sim, foi Salvador, não foi com Thaís? Que foi um evento muito grande. Então, eu acho que essa forma de acolhimento com o time que está por trás, eu acho muito bacana e muito importante, porque a indústria precisa se preocupar com isso também, sabe? O hoteleiro, muitas vezes, ele entra no negócio muito despreparado. Ele entra no negócio porque ele teve... Eu vou falar basicamente do meu segmento. O meu segmento eu trabalho com hotelarias boutique de charme. Então, são hotelarias menores. Esses empresários, empreendedores já tiveram... ou tem aquela casa e montou e virou, né, uma fazenda, a casa de praia e virou o seu negócio, mas não tem a infraestrutura por trás da gestão. Então, quando a indústria também se preocupa com isso, em dar e fortalecer o back office dele, o background dele, isso faz muita diferença. Mas faz muita diferença. Rê, para nós faz muito sentido isso. Esses tempos, mês passado, foi um grupo aqui de Santa Catarina, organizado pela Carla, de governantas para Curitiba para conhecer a empresa. E nós participamos pela Realges de vários eventos, mas tem alguns eventos que eu sempre peço para participar porque eu acho muito importante eu estar lá. Não são todos que eu consigo, mas os eventos da governança eu peço para participar. Porque quem faz o nosso produto, ele fica dentro do banheiro. Fica dentro do quarto, ou dentro do banheiro, ou no spa. Quem arruma? Quem é o líder desse setor de acolhimento ao hóspede? São elas, são eles. Então, receber eles, para nós é um privilégio. Estar perto deles, para nós é um privilégio. Porque são essas pessoas que vão deixar aquela cama arrumada, que faz todo o sentido de você chegar e se sentir acolhido. Claro que eu concordo que o sorriso da recepção, do mensageiro, a hora que você chega, também é super influenciável a isso, a como você vai se sentir. Mas uma cama limpinha, bem arrumada, cheirosa, um banheiro limpo, com uma amenidade de qualidade cosmética, que você tome um banho num chuveiro gostoso, gente, é aquele momento que ele é só teu. É verdade. Então, esse para nós, e assim, para nós nos sentimos muito gratos e honrados em fazer parte desse momento. No ano passado, no final do ano passado, na celebração de final de ano da empresa, eu chamei a nossa equipe de fábrica e disse: olha, vocês são importantes. O processo do que vocês fabricam são muito importante. Vocês fazem parte de um momento íntimo e de bem-estar do hóspede. Que é o banho. É um momento de relaxamento, é um momento de se sentir bem, de bem-estar. Exatamente. A gente estava falando sobre isso hoje de manhã, que existem situações em que às vezes o colaborador não tem um contato direto com o hóspede, mas através da prestação de um serviço bem feito, isso é valorizado. E nesse sentido, Renata Freire, analisando o contexto, qual que é a importância da seleção desse fornecedor? Você que presta essa consultoria, né? O que hoje o cliente ele realmente valoriza e o que o empreendedor também valoriza no momento dessa escolha?
eu vou dizer para você que o mercado está cada vez mais desafiador. Porque o hóspede, ele tem acesso a várias informações, todos nós, né? Quando eu vou fazer treinamento e vou falar com o meu hoteleiro, eu falo, você viaja? Viaja. Você gosta disso hoje? Ah, hoje não mais, hoje eu gosto mais um pouquinho disso. Então veja, se você está subindo um pouquinho o teu grade, com certeza o teu cliente também, o teu hóspede também. Então, para responder a tua pergunta, esse processo que a gente faz eu oriento alguns contatos, alguns fornecedores para entregar essa experiência. Quando eu falo para o hoteleiro, olha, hoje a tendência do hóspede é a experiência, ele busca isso, ele saiu de uma linha X e ele passou para uma linha 2X. Né? Então a gente precisa também entregar esse 2X. Então começa a ficar mais desafiador, porque os produtos que eu tenho que ter lá é de maior qualidade, o serviço que eu tenho que ter lá é de maior qualidade e principalmente que eu tenho que ter um atendimento de qualidade. Você pode ir no melhor hotel, no melhor lugar. Eu não estou falando de preço. Público não é preço, público é comportamento. Então, quando as pessoas compreenderem, eu quero que tipo de comportamento dentro do meu hotel, né? Então, se ele é esse comportamento que toma um bom vinho, que quer um bom espumante, ou um champanhe, um bom banho, uma boa massagem, sais de banhos, então eu tenho que ter essa qualidade de entrega. Então, não dá para ser qualquer fornecedor, não dá para ser qualquer entrega, não dá para ser mais ou menos. Sabe assim, tem uma coisa que quase não é, entendeu? É igual a não é. Exatamente. Quase é igual a não é. Então, assim, foi quase, então não foi. Então você não fez, então não Isso aconteceu. já é um pecado? Isso já é um pecado. Ô, Rê, e encantar o cliente, na realidade, ele já espera. Ele Às espera. vezes ele já espera. Você tem que A sempre expectativa oferecer. agora é muito maior. A expectativa está alta. Então você tem que oferecer algo a mais que seja aquilo que ele diga, opa, tem um plus aqui, tem alguma coisa, algum detalhe. Isso. Porque o luxo, ele tá nos pequenos detalhes. Ele tá em pequenas coisas que você fragmentado faz. hoje, né? E cada pedacinho, né? Então é o fragmento do cafezinho charmoso, é o fragmento do bilhetinho, do lençol intacto, de um bom... Eu conheci a Renata... Pode contar uma história aqui rapidinho? Deve. A gente Uma adora, fofoca aqui, a gente ou não? adora ouvir aquelas singularidades que... Fofoquinha, eu vou contar. Eu estava atendendo um cliente que é maravilhoso, esse hotel, e quando eu fui fazer o trabalho de consultoria lá, ele fica em Minas Gerais, tem uma cachoeira enorme que corta o hotel. E a primeira coisa que eu falei era isso, eles tinham um outro tipo de produto lá dentro, né, de um outro tipo de cosméticos, de uma marca, inclusive, muito relevante no mercado. E eu falei, por que vocês estão com esse produto? Porque não é adequado ao nosso corpo brasileiro. E eu queria até aproveitar, não posso esquecer, mas eu tenho 2 ganchos aqui. Porque a gente precisa aprender a valorizar os nossos produtos. Isso é sustentabilidade, tá? Isso é sustentabilidade quando a gente fala, sustentabilidade é plantar árvore. Não é só plantar árvore, não é só o PET, a garrafa, né? Não. Sustentabilidade é eu promover o entorno, eu promover o meu fornecedor local, eu fazer esse sistema circular, essa roda crescer. É verdade. Aí eu tava lá, eu fico arrepiada, eu falei, viu, deixa eu te falar, tem produtos muito bons e não precisa ir longe, eu não conhecia eles pessoalmente nem nada, falei, não precisa ir longe, tá? Na minha cidade tem, em Curitiba, a maior empresa de cosméticos para hotelaria tá lá, produtos excelentes. Passou um tempo. Eu voltei no hotel. Aí o cliente, né, troquei todos. Eu falei, ai, que delícia. Eu falei, agora eu vou tomar um banho e vou lavar meu cabelo, porque eu não conseguia, né? Meu cabelo é bem enrolado, e daí quando senão, né, eu saio que nem uma doida, assim, Gabriela, né, no meio da rua. E aí eu fui fazer um stories falando disso, dessa minha preocupação. E que bom que o hoteleiro mudou, né? E aí eu fiz um stories com a linha... Florence Blanc. A Florence Blanc. Falando que eu adorava aquela linha que ele tinha colocado, que era um produto brasileiro, que a gente tinha que...
E ela me viu no Instagram e falou, quem é você aqui? Porque eu sigo, eu vejo todas. Gente, todo dia eu tô no Instagram. Eu sou uma pessoa extremamente ativa em entender qual é o nosso ela tá público. Em tudo que é canto, em quem todo é o nosso lugar. público. E eu, na mesma hora, mandei uma mensagem pra ela. Oi, tudo bem? Queria muito te conhecer. Quando vier a Curitiba, venha conversar comigo. E mandei meu WhatsApp. Falei, mas eu sou de Curitiba. Ela disse, mas eu moro em Curitiba. Nossa, então melhorou. Aí uniu o útil ao Aí a gente já agradável. resolveu o assunto em menos de uma semana, porque ela é rápida, eu sou ligeira, ou ela é ligeira, eu sou rápida, e deu tudo certo. Tô me sentindo tartaruga no meio dessas duas. Eu não sei se eu respondi. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Que bom. Respondeu. E não só isso, como eu quero ver com a Renata agora nessa mesma linha. Renata, ainda existe aquela coisa de eu quero a marca X, a marca Y, ou eu quero amenities do meu hotel? Existe. E, na realidade, as tendências, elas são cíclicas. Porque o mundo, ele vai girando e, às vezes, ele volta para o mesmo lugar. Há anos atrás, quando a Reagence trouxe a tendência do personalizado para o Brasil, que foi, eu me lembro... como se fosse ontem, eu fecho os olhos e lembro a nossa máquina passando, era o sabonete etiquetado, né, com a logo, então eram as etiquetas, a gente colocava, era uma embalagem só e você colocava as etiquetas, isso há 39, 40 anos atrás. Então, o que acontece? Hoje, o espaço, e eu acho que é isso que eu comecei a falar ali, quando eu disse, eu estou muito ligada nas redes sociais, é porque, como a Renata falou, o mundo acontece na internet hoje. Todo mundo, para ver o que está acontecendo, eu não tenho mais tempo de assistir um jornal na TV. Então, as minhas notícias que eu vou ver, elas são medidas pela internet. Você vê dentro da internet o que aconteceu. Aconteceu agora um tsunami, né, no Japão, o pessoal do Havaí estava saindo, tudo isso eu consegui ver num período rápido hoje, por exemplo, na internet. E o que acontece? O hóspede, ele se acha uma pessoa que todo mundo tem seguidor, não tem? Todo mundo que tem o seu Instagram, tem lá seus 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 30.000 seguidores. Ou muito mais do que isso. E essas pessoas, tem as pessoas que seguem, que entendem. Quando elas tiram uma foto, tirar uma foto de um banheiro ou de uma banheira e ter o nomezinho do hotel na tua amenidade cosmética, é uma propaganda também. Então, essa tendência do personalizado está voltando com força. Entende? Hoje, por exemplo, me perguntam, Renata, o dispenser é o futuro da hotelaria? Das amenidades cosméticas? Mas hoje nós temos o frasco biodegradável. Então, se você quiser usar a miniatura, você também tem a miniatura que o frasco é biodegradável. Então, é achar soluções, entende? Soluções que agradem a todos os públicos. Tem hotéis que querem a amenidade de marca própria, com uma marca. Tem muitos hotéis que querem a Florence Blanc, que não fazem questão que o nome dele esteja lá. Tem outros que querem a Terra Organics, que é uma linha vegana, maravilhosa. Tem outros que querem a Bulgari, que é uma linha de luxo. Então, existe isso? Existe. Mas também existe aquele que diz assim, não, eu quero valorizar o meu nome, a minha marca, porque a fragrância desse hotel tem a ver com isso, com a minha história. Os 2 hotéis que eu mais paro aqui, por exemplo, em Florianópolis, eles têm a linha personalizada. E eu sou apaixonada pelas amenidades deles, tanto de um hotel quanto de outro. Para mim são hotéis sensacionais, que são clientes nossos aí há muitos anos. E tem linhas assim que são fantásticas. E o pessoal tira foto, eu acompanho nas redes sociais e volta e meia vejo a nossa amenidade cosmética como sendo algo que muitas vezes dê para identificar em qual hotel aquele hóspede está. Instagramável, né? Instagramável. Hoje o mundo tá, Instagramável. Né? O mundo é instagramável. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os pecados capitais. E quais são os pecados que os hoteleiros estão cometendo? Nossa, a gente tem 2 lados, né? E tem um lado positivo dos pecados, que é os pecados vendem. Então, hoje o pecado que mais vende na hotelaria é a luxúria. E a luxúria nos 2 sentidos da luxúria, né? No sentido da luxúria do prazer, né? Do sex appeal, e a luxúria do querer ostentar, a luxúria do querer... Então, esse é o primeiro pecado, mais vendedor. Então, os hoteleiros precisam se preparar para isso. Quando a gente fala desse pecado, as redes sociais, como ele fotografa, o que ele faz. Então, é uma banheira cheia, com
né, pétalas de rosa e espumantes e tudo mais, é uma luxúria. O segundo pecado que mais vende é a gula. Então a gastronomia é a principal fonte, a segunda fonte de riqueza do hoteleiro, né? Isso falando dos pecados para o hóspede, como eu posso comunicar os pecados vendendo. Agora, os hoteleiros cometem o pecado interno, né? Dentro dos seus negócios, como todos nós empresários. Primeiro, é uma dificuldade que eles têm bastante grande de gestão de pessoas, né? Os hoteleiros, antes de tudo, eu sei que eles estão assistindo aqui, parabenizá-los, porque eu me emociono fácil. Você desculpa que eu vou tomando a emoção, eu tomo a dor do meu cliente e falo. Por isso que eu trabalho com a marketing de sentidos, é óbvio, né? Mas assim, o hoteleiro, o empresário, ele cuida pelo menos de 4 negócios num só. Então é a hospedagem, é o restaurante, é o bar da praia, é o spa, que é outro negócio. Então veja, o empresário é um desafio ser empresário no Brasil, né? E esses hoteleiros, eles enfrentam bravamente porque eles movem o turismo. Quando o hoteleiro está indo bem, o transporte está indo bem, o cara que faz o turismo, a lancha, o lancheiro está bem, o cara do Uber, o taxista, o restaurante vizinho, o bar, tudo está funcionando. As lojas também, porque o shopping, aeroporto, tudo está funcionando, sabe? Então, quando a gente fala de hoteleiro, a gente precisa ampliar e ter a responsabilidade do que a gente está falando. Emprega é um ser vivo enorme, gente. A gente tem gente na lavanderia, gente no bar, gente no restaurante, gente na governança, gente no atendimento, vendas, comercial, distribuidor. Quando as pessoas viram para mim e falam: nossa, você trabalha com hotelaria, consultoria de hotelaria, que chique, que gostoso, que fácil. Eu falei: não é fácil, ela sabe o ritmo que a gente começa. Tem dias que eu começo às 6 horas da manhã. Por quê? Porque o hóspede não foi, ficou para fora, deu no show, não deu no show, não consegui atender, volto para cá. Tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho, né? E então, existem alguns pecados. São esses, né? Pelo menos, eu acho que gestão de pessoas é o principal. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente e tem que ter uma cultura. O hotel tem que ter uma cultura, assim como a empresa dela tem a cultura, ele também tem que ter, porque hoje, gente, eu não sei se a gente pode ser polêmica aqui ou não, mas assim, dinheiro não move mais o mundo. Então antes movia, hoje não. Hoje as pessoas querem propósito, elas querem entender das coisas, elas querem sentir, elas querem se sentir pertencendo. Então, se não tem uma cultura, não tem como. Então esse é o primeiro problema. Agora me conta uma coisa. Como eu disse, não querendo cortar, mas vai ter 3 horas. Já sabe qual é o teu propósito nesse mundo? Eu sei. Conta pra gente. O meu é servir. Uau! E é por isso que eu tô feliz de estar onde eu estou. Olha, eu acho que o meu é servir também, porque sinceramente, quase de todo mundo. Porque sinceramente eu brinco. Eu gosto muito, eu trabalho, eu tenho um cargo lá que está no meu cartão de visitas, na minha sala, mas sinceramente eu sou auxiliar do vendedor. Sou eu que saio para quando eu chego num hotel e ele vem me perguntar, eu sou muito sincera, eu falo a minha opinião pessoal, eu nunca falo o que eu acho que vai dar mais dinheiro. Eu falo aquilo que eu acredito, porque o que você acredita, você tem brilho no olho. Entende? Você passa a verdade. E a minha equipe, por exemplo, é de vendas e de marketing. Eu sou ajudante deles. Eu digo, eu vou viajar essa semana para ajudar tal vendedora, tal representante. Então, eu sirvo a eles, eu sirvo a um propósito. E sirvo ao hotel, ao hóspede. E as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar. Né? Então, que eu lindo acredito que seja isso. O Zepa falou muito, também um dos nossos palestrantes aqui, que era justamente sobre propósito e atitude, né? É o fazer acontecer. Então, quando você entende qual a tua missão dentro do mundo, fica muito mais fácil para você ter atitudes e não ser só demandado. Que a gente falava muito dessa questão de pessoas, né? As pessoas, elas precisam receber o tempo inteiro uma motivação para fazer algo, um incentivo. E como que a gente desenvolve a atitude relacionada a isso? Então, foi muito bacana. Mas me conta uma coisa assim, produtos.
amenidades a gente sabe que todo hotel tem que ter, seja ele pequeno, seja ele grande. Mas como ter um diferencial nisso, né? E não cometer mais um pecado? Conta pra gente, Renata. Ter um diferencial, eu acredito que seja o produto com a identidade, com a alma do hotel, onde você traz essa amenidade cosmética para a tua realidade, daquilo que você quer que a pessoa sinta. Por exemplo, esses dias eu estive visitando uma região litorânea. Quando eu cheguei no hotel, é litoral. A fragrância que você quer sentir no litoral é uma fragrância oceânica, né? São uma fragrância verde. De repente era algo que tinha a ver com uma linha que era, assim, bacana para o Rio Grande do Sul, para a Serra, sabe? Não tinha nada a ver com o litoral. E daí eu perguntei para eles disseram, pois é, trocamos por essa linha, que ela tem um nome, isso e aquilo, mas o pessoal não assimila. Então, não assimila porque não tem a identidade. Mas porque não faz sentido. Não Por faz isso que eu falo, sentido. tem que ter sentido no que está fazendo. Eu copiar a bandeja, vou falar porque eu toda vez na minha rede social eu fico falando dessa bandeja. Mas assim, ó, Bali lançou a bandeja flutuante na piscina. Uhum. Aí todo hotel põe, mas a bandeja que ele põe não funciona, porque a bandeja afunda a bandeja, a fruta cai, rapaz, o suco derrama, o espumante entra água. Não dá. Então, se não adianta você fazer um negócio sem sentido pro teu hotel, você tá queimando o teu hotel, você tá queimando. Então, essa conexão é isso que a Rê tá falando. A Renata tá falando, eu chego num lugar, a fragrância é cítrica, é mato, é verde, é brisa. Isso. É isso que eu tenho que sentir. Lá quando eu vou pro outro canto, eu tenho que sentir, eu vou num de selva. Amanhã, na minha palestra, eu vou falar sobre marketing de sentidos, lógico, mas assim, eu vou trazer um exemplo exatamente de experiências de selva, experiências de praia, experiências de montanha, de campo, que é diferente, que são diferentes, entendeu? Você fala, é café da manhã, mas é diferente. A Renata já trabalhou com cosméticos, então eu vou dizer o seguinte, tem que conversar. Tem que conversar, exatamente. Tem que conversar, assim, a amenidade tem que conversar com o hotel, que tem que conversar com a roupa de cama, que tem que conversar com o tipo de cama que oferece, que tem que oferecer. Precisa tudo fazer sentido. Exatamente. Entende? O fazer sentido é o segredo do encantamento ao teu hóspede. Porque o hóspede vai para um hotel econômico esperando que o hotel econômico sirva. Um hóspede vai para um hotel mid-scale esperando aquilo que um hotel mid-scale se propõe a servir. E ele vai para um hotel premium ou luxo esperando aquilo ao qual ele se propõe. Então, quando a gente fala de encantar, tem que ter, no mínimo, que eles se converse, que se falem, o propósito está igual, está tudo fazendo sentido. Exato. E é daí que vem, tem tudo a ver. E aí que vem um dos pecados, que é esse. Às vezes a reclamação ela vem justamente porque a tua expectativa não foi suprida, né? Então o hóspede chegou com aquela expectativa daquele lugar, ele se programou. Eu falo para os meus clientes que final de ano, pacote de Réveillon é o mais rentável para o hotel e o mais desafiador. Por quê? Porque as pessoas vão com as emoções à flor da pele. Elas estão esperando muito. Elas vão esperando muito, é o pacote mais caro, elas querem tudo e mais um pouco, elas estão cansadas, o ano foi difícil, pagaram tudo que é conta, pagaram 13º de um monte de funcionário. Então eles estão borbulhando, né? Estão borbulhando. Então, quando eles chegam lá, esse pacote é o mais desafiador para o hoteleiro administrar, justamente porque ele tem que administrar expectativa. E aí que é o grande saber fazer isso, entregar isso com maestria. Gente, que bate-papo gostoso, né? Essas Renatas encantam aqui, mas a gente está indo para a reta final e já estouramos o nosso horário aqui, porque falar de 7 pecados, falar de tantas amenidades, falar do que encanta, do simples ao luxo, é muita coisa num curto espaço de tempo. Então, Renata, hoje, se o hoteleiro tiver que começar a investir
por algum lugar. Além de participar aqui do Encates Protel, que não paga nada, né? Vamos falar isso. E tem tudo que a Renata colocou aqui, essa parte de conversar na Exprotel aqui. Tem rouparia, tem amenidades, tem equipamentos. Então, visitar a Exprotel é o primeiro passo para quem busca essa sincronicidade dentro do seu empreendimento. Mas vocês agora, se tivessem que dar uma dica, Renata, para o hoteleiro, uma mensagem final, por onde ele começa para encantar o seu cliente? Onde ele começa para encantar o seu cliente, entendendo e disponibilizando produtos que tenham a ver com o seu propósito, entende? Com a sua história, com a sua essência. Eu acho que esse é o grande segredo. Muitas vezes, aquilo que a Renata falou de você procurar a cesta, né? Eu nunca tinha pensado nisso, nesse sentido, né? De colocar a bandeja. Mas é exatamente isso. Não é copiar, não é o que deu certo para o outro que sempre vai dar certo para mim. Então, é ter esse entendimento de me entender antes de saber o que oferecer para o meu hóspede. E no que precisar de produtos cosméticos, dry amenities, podem contar com a Realgens para isso. Estamos aí com frascos ESG, sustentabilidade, encantamento, para que o hóspede se sinta bem e para que o hoteleiro possa oferecer produtos que façam sentido e ajudem nessa expectativa. Cuida do hóspede, cuida do meio ambiente, afinal de contas o turismo é essa indústria limpa muito preocupada, né? Com certeza. E Renata Freire, fala agora esse overview, assim, tentar resumir para o hoteleiro não cometer esses pecados e para que o hóspede chegue pronto para desfrutar de um monte de pecados. Eu vou resumir com uma frase boa, que eu acredito, assim, primeiro, o novo marketing não é mais a comunicação tradicional que a gente faz. O novo marketing está no sentir. Então, e o sentir, né? O hoteleiro fala, tá bom, você fala assim, é tão simples. Mas o sentir está no desenhar uma boa jornada de experiência. Então, enquanto você não fizer a jornada do teu hóspede do começo até o final, mas desenhada mesmo, processo, o que ele vai entrar, o que eu quero que ele sinta, o que ele vai ver, o que ele vai tocar, o que ele vai comer, o que ele vai dormir, até o final, eu não consigo desenvolver isso. Então, o novo marketing para mim, que é o que eu acredito e é o que eu levo dentro da minha empresa, é o sentir. Então, as empresas precisam buscar isso. Uou! Então, a gente se despede aqui do nosso podcast hoje, Conexões ABIH dentro do Encates Protel. Degustando também uma água Santa Rita Lançamento, patrocinadora do podcast e patrocinadora aqui da BIHSC.